Márcia Vieira despertou antes que a luz do sol conseguisse vencer a neblina densa que cobria a janela de vidro fosco. Não foi o frio cortante do inverno que a fez abrir os olhos, embora o quarto estivesse sempre gelado, nem a dor constante na base da coluna, ou o peso do ventre de quase 7 meses que parecia puxar seu corpo para baixo. Foi o silêncio, um silêncio oco e estranho que parecia ter preenchido cada fresta daquela pequena habitação. Na noite anterior, Adriano Medeiros havia dito que sairia por alguns dias, alegando que precisava procurar trabalho de verdade, que deveria resolver certas pendências burocráticas antes que o menino nascesse. Márcia, exausta, após uma jornada inteira mexendo óleo barato e cera quente em uma oficina que lhe pagava uma miséria, não teve forças para discutir. Ela apenas o viu pegar seu casaco velho, murmurar uma despedida rápida, sem olhá-la nos olhos, e fechar a porta com um estalo seco. Agora, ao se sentar na cama, ela compreendeu que algo estava profundamente errado. A gaveta da cômoda estava escancarada, como se tivesse sido puxada com pressa. A manta de lã que ela dobrava sempre com carinho, aos pés da cama, estava jogada no chão, pisoteada. A pequena caixa de madeira, onde guardava fios, agulhas e botões de osso, estava virada de cabeça para baixo, espalhando seu conteúdo pelo piso de madeira. Márcia incorporou-se devagar, segurando o ventre com uma das mãos, sentindo o bebê se mexer suavemente, como se compartilhasse daquela inquietude súbita. Seus pés inchados tocaram o chão gelado e uma pontada aguda subiu por sua bacia, mas ela não se permitiu sentar novamente. Olhou ao redor com mais atenção e o coração disparou. O quarto não estava apenas desordenado, ele havia sido saqueado. O saco de farinha de milho que estava pela metade desapareceu. Faltava a manta grossa de algodão que usavam nas noites mais frias. Sobre a mesa ainda manchada com restos de tinta barata, alguém havia deixado marcas de dedos na poeira. Também faltavam 2 moldes pequenos de sabão que Márcia pretendia consertar para trabalhar em casa. Ela abriu um armário, depois outro, mas não encontrou nada além de vazio e abandono. O ar daquela manhã cheirava a óleo rançoso a cera usada e a um perfume artificial barato que havia sido derramado no avental em algum momento do passado. Aquele odor a acompanhava há anos e muitas vezes provocava náuseas intensas devido à gravidez. Mas naquela manhã, o que lhe revirou o estômago não foi o cheiro, foi a certeza da traição. Márcia caminhou até uma tábua solta perto da parede lateral, onde o papel de parede estava descascando. Ajoelhou-se com imensa dificuldade, apoiando o peso em uma das mãos para não perder o equilíbrio. Com os dedos trêmulos, levantou a madeira. Ali, envolto em um pano de prato encardido, ela guardava o frasco de vidro, com o dinheiro do aluguel, algumas moedas para remédios e o pouco que havia conseguido economizar para o momento do parto. O pano ainda estava lá, o frasco também, mas ao pegá-lo, o vidro pareceu leve demais, desprovido de substância. Márcia o abriu com o coração na boca. Dentro restavam apenas 5 moedas pequenas, esquecidas talvez pela pressa ou pelo puro desprezo de quem as deixou para trás. Durante alguns segundos intermináveis, ela não conseguiu respirar. Não houve choro, nem gritos. O golpe foi profundo demais para sair em forma de lágrimas imediatas. Ela ficou ali de joelhos no chão frio, com o frasco vazio entre as mãos, olhando para aquelas moedas, como se, ao piscar o dinheiro, pudesse retornar por milagre. Era a confirmação de que Adriano não apenas cruzara a porta, mas levara consigo a única possibilidade que ela tinha de manter um teto sobre a cabeça por mais 1 mês. O quarto pareceu inclinar-se para os lados. Márcia apoiou a palma da mão na mesa pegajosa de corante seco. Ela cerrou os dentes, tentando reunir forças, mas as pernas falharam por um instante e ela terminou sentada no chão, encostada na parede descascada, segurando o ventre com desespero. Foi então que o bebê deu um chute. Não foi um movimento forte,
Foi apenas uma pressão suave sob sua pele, mas foi o suficiente para tirá-la do abismo de autopiedade onde estava começando a cair. Márcia fechou os olhos, respirou fundo 2 vezes e levou a mão ao ventre com firmeza, sentindo o calor da vida que carregava. Uma mãe pode perder um homem, sussurrou com a voz embargada, porém decidida. Mas você jamais perderá a sua mãe. Ela ainda não sabia como cumpriria aquela promessa audaciosa. Não sabia o que diria quando o dono do quarto aparecesse para cobrar a dívida, nem o que comeria no jantar do dia seguinte, muito menos onde dormiria quando o prazo terminasse. Só sabia de uma coisa. Adriano não escreveria o capítulo final da sua história. Com um esforço monumental, ela se levantou, guardou as poucas moedas que restaram e deixou o frasco vazio sobre a mesa, como uma prova silenciosa do que havia ocorrido. Depois, recolheu do chão uma colher de metal, uma camisa velha e um molde de sabão rachado. Não porque aquilo resolvesse sua situação, mas porque Márcia precisava começar por algum lugar. E naquela manhã, começar significava não permanecer prostrada no chão. O dono da habitação chegou pouco antes do meio-dia, com o passo pesado de quem carrega o peso de muitas cobranças. Seu Josué era um homem de mãos grossas, rosto profundamente vincado pelo tempo, e botas sempre cobertas pela poeira das ruas de terra. Ele não era um homem cruel, mas também não era um daqueles generosos, que podiam se dar ao luxo de perder um centavo sequer. Ele vivia de 3 quartos alugados naquela parte antiga da cidade, e cada real que cobrava era imediatamente convertido em pão-lenha ou remédios para sua esposa que vivia acamada. Quando viu a porta entreaberta e Márcia de pé junto à mesa, ele compreendeu a tragédia antes mesmo que ela pronunciasse a primeira sílaba. Seus olhos percorreram o cômodo saqueado, a gaveta aberta, a manta desaparecida e o frasco quase vazio sobre a madeira manchada. Ele foi embora, perguntou seu Josué com uma voz rouca que carregava um misto de pena e resignação. Márcia apenas assentiu sem querer entrar em detalhes humilhantes. Ele levou o dinheiro do aluguel, disse ela finalmente com a voz baixa. Levou tudo o que tínhamos. Seu Josué soltou um suspiro longo pelo nariz, mas não parecia surpreso com a revelação. Aquilo doeu em Márcia de uma maneira diferente, como se todos ao seu redor tivessem visto a verdadeira face de Adriano, muito antes dela, que se negara a enxergar a realidade por tempo demais. O homem tirou o chapéu de feltro e o segurou entre as mãos calejadas, olhando para os próprios pés. Márcia, eu acredito em você, disse ele de forma inesperada. Ela baixou o olhar, não esperando por aquela compreensão. Talvez estivesse preparada para cobranças duras dúvidas ou alguma frase pesada sobre mulheres que se envolvem com homens sem caráter. Mas a voz do Senhor era cansada, não ríspida. Eu acredito, repetiu ele, mas também preciso ser honesto sobre a minha situação. Márcia não respondeu, sentindo o bebê se mexer novamente sob o tecido do vestido puído. Ela apoiou a mão no ventre por puro instinto, como se pudesse proteger o filho da dureza das palavras que viriam a seguir. Seu Josué olhou para aquele gesto e guardou silêncio por alguns segundos antes de continuar. Eu posso te deixar ficar aqui por mais 1 mês, propôs ele. Sem cobrar nada agora, apenas 30 dias. Márcia fechou os olhos, sentindo um alívio momentâneo, que logo foi substituído por uma nova preocupação. Aquilo era uma ajuda valiosa, mas também era uma sentença com data de validade. Obrigada, seu Josué, murmurou ela. Não me agradeça ainda, interrompeu ele. Eu também preciso comer e minha mulher está muito doente. Esse quarto é o nosso sustento. Vou te dar esse mês porque não tenho coragem de jogar uma mulher grávida na rua depois de uma covardia dessas, mas além disso, eu realmente não posso fazer nada. Ela assentiu devagar, sem se ofender. A verdade, por mais dura que fosse, ao menos não vinha disfarçada de falsas promessas.
Quando seu Josué se retirou, o corredor já estava cheio de ouvidos curiosos. Duas vizinhas fingiam varrer a calçada perto da porta para captar qualquer fragmento da conversa. Uma delas baixou a voz ao ver Márcia passar, mas não o suficiente para que ela não ouvisse. "Pobre moça", disse uma. "Pobre sim, mas a gente também precisa saber com quem se mete. E agora, com esse barrigão, o que será dela?" Márcia fechou a porta sem fazer barulho e encostou a cabeça na madeira. A compaixão de alguns doía quase tanto quanto o desprezo de outros, porque vinha misturada com julgamento e uma curiosidade mórbida sobre a desgraça alheia. Ela não queria ser um exemplo público de queda, ela queria apenas uma saída. Naquela tarde, Márcia voltou à oficina de velas e sabões. O dono do estabelecimento mal levantou a cabeça quando ela entrou. Havia pedidos atrasados de velas brancas para uma paróquia vizinha e sabões coloridos para serem vendidos na feira de domingo. Para aquele homem, não importava se o coração de Márcia estava partido, se sua casa estava vazia ou se seus pés estavam inchados como pães. O óleo precisava ser aquecido, a cera precisava derreter e os moldes precisavam ser preenchidos com precisão. Márcia amarrou o avental com um nó firme. O cheiro de essências artificiais atingiu seu nariz com violência rosa falsa, lavanda sintética, limão agressivo. Tudo era excessivamente doce e barato, feito para mascarar a pobreza do material básico. Ela trabalhou em silêncio absoluto, suas mãos lembrando o ofício, mesmo quando sua mente estava a quilômetros de distância. Ela sabia exatamente quando baixar o fogo e quando uma mistura estava prestes a talhar. Perto do final do expediente, enquanto limpava os restos de cera de uma das bancadas, ela ouviu dois homens conversando perto da entrada dos fundos. "Dizem que finalmente querem se livrar daquele antigo viveiro em Vassouras", comentou um deles. "Aquele lugar que chamam de Casa das Flores Mortas." O outro homem soltou uma gargalhada curta. "Esse mesmo. Ninguém quer comprar aquilo. Os vidros estão todos quebrados, o poço está entupido de lodo e tem mais mato do que terra firme. Por isso estão dando quase de graça, só para não terem mais que pagar os impostos daquela ruína." Márcia continuou limpando a mesa, mas não ouvia mais o som da espátula raspando a madeira. A Casa das Flores Mortas. Um lugar que ninguém queria, um lugar considerado quebrado demais para ter qualquer valor. Naquela noite, ao retornar para o quarto frio, o frasco vazio ainda estava sobre a mesa. Ela olhou para as paredes úmidas, onde o reboco caía em escamas. Ela tinha 30 dias para encontrar um lugar onde ninguém pudesse expulsá-la por causa de algumas moedas roubadas. Ela não pensou em flores nem em esperança. Apenas pensou que se existia um lugar tão abandonado que ninguém o desejava. Talvez uma mulher abandonada pudesse encontrar ali o seu refúgio. Durante 2 dias inteiros, Márcia tentou convencer a si mesma de que aquela ideia era um absurdo completo. Um viveiro abandonado não era uma casa, muito menos para uma mulher que carregava uma vida dentro de si. Se os homens da oficina riam ao falar daquele lugar, em Vassouras deveria haver um motivo muito forte. Ninguém venderia barato algo que ainda pudesse se sustentar em pé sem grandes problemas. Mas cada noite que passava naquele quarto úmido, o prazo de 1 mês pesava mais do que qualquer medo do desconhecido. Na terceira noite, enquanto buscava linha para remendar uma saia, ela abriu a caixa de costura que Adriano havia revirado e começou a recolher peça por peça. Botões de plástico, uma agulha torta, um carretel de linha branca quase no fim. Foi então que seus dedos tocaram o fundo falso da caixa, uma pequena fresta que ela mesma havia criado meses atrás. Márcia ficou imóvel, com o coração batendo na garganta. Ela havia se esquecido daquele pequeno esconderijo por algumas horas, não porque fosse sem importância, mas porque lhe doía lembrar da época em que começou a desconfiar de Adriano. Ela levantou o tecido interior com cuidado extremo. Ali estava a bolsinha de pano escuro costurada em um canto discreto.
Ela havia guardado cada centavo ali quando percebeu que Adriano perguntava demais sobre cada moeda que ela trazia para casa. Não era uma fortuna longe disso. Ela havia reunido aquela quantia tirando o pão da própria boca, aceitando turnos extras de madrugada e vendendo um lenço de seda bordado que pertencera à sua mãe. Era o dinheiro reservado estritamente para o parto. Não era para viver bem, mas para garantir que haveria uma parteira, mantas limpas, caldo quente e remédios caso algo desse errado. Márcia segurou a bolsinha contra o peito, sentindo o peso das moedas. Usar aquele dinheiro para ir atrás de um viveiro em ruínas parecia uma loucura completa. Qualquer pessoa sensata diria que uma mãe deve proteger o pouco que tem para o nascimento do filho. Mas Márcia olhou ao redor, para a infiltração no teto, para o frasco vazio e para a porta que seu Josué, com toda a sua bondade, teria que lhe pedir para cruzar em breve. De que adiantaria guardar dinheiro para o parto, se ela não tivesse um teto, onde pudesse amamentar o filho com dignidade? Ela não estava escolhendo entre o nascimento e um sonho bobo. Estava escolhendo entre gastar aquelas moedas aos poucos para sobreviver por mais alguns dias, ou colocá-las sobre uma mesa para pedir uma oportunidade de viver de pé. Ao amanhecer, ela envolveu a bolsinha em um lenço e a escondeu sob o vestido. Caminhou até Vassouras com passos lentos, parando diversas vezes quando o peso do ventre dificultava sua respiração. O caminho subia entre pedras soltas, grama alta e cercas de madeira velha que pareciam prestes a desabar. À medida que se aproximava da cidade, o ar tornava-se mais frio e límpido, carregando o cheiro de terra molhada e lenha queimada. Ao fundo, atrás de uma fileira de árvores retorcidas, ela viu a estrutura. A Casa das Flores Mortas era ainda pior do que ela imaginara em seus pesadelos. O telhado tinha buracos enormes que mostravam o céu cinzento. Alguns vidros pendiam das esquadrias, como dentes quebrados, e o ferro da estrutura estava coberto por uma camada espessa de ferrugem. O mato crescia tão alto que quase escondia a entrada principal. Ao lado, havia uma pequena construção de pedra com uma porta inchada pela umidade e uma janela sem cortinas. Márcia parou diante do portão de ferro, sentindo uma pontada de vergonha por ter caminhado tanto por nada. Mas então, o vento passou através dos vidros quebrados e produziu um som fino, quase como um lamento que pedia ajuda. Ela não recuou. Pelo contrário, colocou a mão sobre o ferro frio do portão e fechou os olhos. Aquele lugar estava abandonado, sim, mas ainda estava de pé. E naquela fase de sua vida, permanecer de pé já lhe parecia uma forma de milagre teimoso. Se você tiver apenas um canto seco, sussurrou ela para o silêncio, eu posso começar por aí. Ela não disse aquilo para ninguém, em especial, talvez, nem para o filho. Disse para o próprio lugar, como quem bate em uma porta que todos os outros haviam desistido de tocar. Tiago Santos chegou pouco depois do meio-dia para o encontro marcado. Ele não tinha a aparência de um homem rico, embora fosse o herdeiro legítimo daquela propriedade em Vassouras. Vestia uma jaqueta de couro, gasta botas manchadas de lama e carregava no rosto a expressão séria de quem passou a vida resolvendo obrigações em vez de realizar desejos. Ao seu lado, caminhava seu Alberto, o tabelião da cidade, um homem de gestos lentos e uma pasta de couro cheia de documentos antigos. Tiago cumprimentou Márcia com um aceno respeitoso, mas seus olhos pararam imediatamente no ventre dela. Ele não disse nada de início, e aquele silêncio foi mais pesado do que qualquer negativa. Ele abriu o portão ruidoso e os três caminharam entre o mato alto. Cada passo revelava mais a ruína do local: vasos de barro, partidos, uma mesa coberta de poeira e restos de trepadeiras secas que um dia deram flores. Isso pertenceu à minha tia Iracema, explicou Tiago, olhando para o interior do viveiro com uma melancolia discreta. Ela passou a vida inteira cultivando flores raras aqui.
Dizia que o mundo já tinha coisas úteis demais e poucas coisas capazes de torná-lo mais gentil. Márcia passou os dedos sobre um vaso quebrado, sentindo a textura da terra seca. Ela não viu poesia naquelas palavras. Para ela, as flores não eram um luxo, eram trabalho, suor e uma chance de sobrevivência. Seu Alberto abriu a pasta e pigarreou. Dona Márcia, preciso ser claro com a senhora. Este lugar não é uma residência. É um fardo. O telhado precisa de reformas urgentes. A água não é garantida e a estrutura pode ser perigosa em dias de ventania. Uma pessoa sozinha teria dificuldades imensas aqui. E no seu estado... Ele não terminou a frase, mas Márcia entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Uma mulher grávida, sem marido, sem família e com pouquíssimo dinheiro não era a compradora que eles esperavam. Tiago olhou para os vidros estilhaçados no chão. O preço já está no mínimo, disse ele. Mesmo assim, não sei se a senhora dispõe da quantia. Márcia apertou a bolsinha de pano dentro do bolso do vestido. Eu não tenho tudo, admitiu ela levantando o olhar com uma firmeza que surpreendeu o tabelião. E mesmo que tivesse, continuou Tiago, não sei se conseguiria lhe vender isso com a consciência tranquila. A senhora precisa de um teto seguro, não de um monte de vidro e ferrugem. Márcia respirou fundo, tentando conter a exaustão que começava a dominar seu corpo. Ela estava cansada de ser olhada como um problema a ser resolvido ou como alguém que precisava de caridade. Eu não vim buscar consciência tranquila, seu Tiago, disse ela com a voz baixa, mas cortante. Eu não preciso de um lugar bonito para tirar fotos. Preciso de um lugar onde, se eu trabalhar com as minhas próprias mãos, ninguém possa expulsar o meu filho, porque me faltaram algumas moedas no final do mês. O homem não respondeu de imediato. O vento voltou a soprar pelos buracos do teto e uma placa de metal solta bateu contra o ferro, produzindo um som metálico que ecoou por todo o viveiro. Márcia continuou tirando a bolsinha de pano do bolso e colocando-a sobre a mesa empoeirada. O som das moedas batendo na madeira foi pequeno, quase humilde diante da vastidão da ruína. Não é o valor da compra, disse ela, mas é a prova de que não vim aqui de mãos vazias e que estou disposta a tudo para ficar. Seu Alberto olhou para Tiago com cautela, pronto para aconselhá-lo a recusar a oferta antes que aquilo se tornasse uma complicação legal. Tiago, porém, observou a bolsinha por um longo tempo. Talvez tenha pensado na tia Iracema, nos anos em que ninguém atravessou aquele portão, ou na terra seca que esperava por mãos que realmente se importassem. Finalmente, ele quebrou o silêncio. 1 ano, disse ele. Márcia não compreendeu de primeira. Tiago apoiou a mão na borda da mesa. A senhora deixa essa quantia como um sinal. Durante 1 ano inteiro, poderá morar aqui, cuidar do viveiro e trabalhar com o que conseguir produzir nesta terra. Eu prometo que não venderei para mais ninguém nesse período. Se ao final do ano a senhora ainda estiver aqui e quiser comprar, pagará o preço que combinamos hoje sem reajustes. Se não conseguir, poderá partir sem dívidas. Márcia sentiu que o chão voltava a existir sob seus pés, mesmo que fosse um chão coberto de mato. Por que o senhor faria isso? Perguntou ela desconfiada. Tiago olhou para o telhado quebrado com um sorriso triste. Porque este viveiro esperou por muitos anos para ser útil novamente. Ele pode esperar mais 1 ano, mas a senhora e o seu filho não podem esperar nem mais um dia. A frase não soou como uma promessa romântica de salvação, mas como um acordo de trabalho justo em um mundo que a tratava como um fardo. Seu Alberto suspirou, abrindo seus formulários. Se vão fazer isso, vamos fazer da maneira correta. Tudo por escrito. Naquela tarde, em uma mesa improvisada, Márcia assinou os papéis com a mão trêmula. Ela não saía dali com a vida resolvida, mas saía com 1 ano de tempo. E para quem não tinha nada,
Um ano era uma eternidade de possibilidades. Márcia chegou ao viveiro carregando uma mala de couro velha, uma manta fina, um caldeirão de cobre amassado e os 2 moldes de madeira que conseguira salvar da ganância de Adriano. Ela não possuía muito mais do que isso. O pequeno quarto de pedra cheirava a poeira antiga e umidade acumulada por décadas. A porta raspava no chão ao ser aberta, exigindo um esforço que fazia suas costas protestarem. Em um canto, teias de aranha grossas pendiam do teto. Márcia apoiou sua mala no chão e olhou ao redor com determinação. Aquilo não parecia um lar, mas era o seu território. Ela limpou a mesa com um trapo velho e organizou seus poucos pertences, o caldeirão, os moldes, uma colher de ferro e algumas ferramentas envoltas em tecido. Colocou cada item com cuidado, como se estivesse dizendo ao lugar que ela viera para ficar. Ao cair da noite, o frio tornou-se mais intenso. O vento entrava pelos vãos, e ela tentou tapar as frestas com sua camisa velha e alguns sacos de estopa que encontrou no galpão. Não adiantou muito. Ela se deitou vestida com as mãos sobre o ventre, sentindo o bebê se mexer pouco, talvez também exausto, pela mudança brusca. Márcia olhou para o teto escuro e, por um breve momento, a solidão pareceu mais pesada do que o frio. Não havia vizinhos, não havia o barulho da cidade, apenas o som do mato balançando e o estalo das estruturas metálicas. Foi então que uma gota de água caiu do teto e atingiu o chão de pedra com um som rítmico. Márcia soltou uma risada baixa, quase sem vontade. "Até o teto está chorando", sussurrou ela, acariciando a barriga. "Mas não se preocupe, meu amor. Sua mãe tem bom gosto. Você vai ver quando a gente arrumar tudo isso aqui." Na manhã seguinte, uma figura inesperada apareceu no portão. Dona Paloma, uma senhora de cerca de 70 anos, estava parada ali, com uma cabra amarrada a uma corda e uma expressão de poucos amigos. Márcia estava tentando arrancar o mato alto perto da entrada, inclinando-se com dificuldade devido ao tamanho do ventre. A idosa vestia um vestido preto simples e um lenço cinza na cabeça. A cabra, de olhos vivos e mandíbula inquieta, já estava mastigando algumas folhas secas. "Bom dia", disse Márcia, parando para retomar o fôlego. "Bom será quando você parar de arrancar a planta certa junto com a errada", respondeu Dona Paloma, entrando sem pedir permissão. Márcia olhou para as raízes em sua mão confusa. "Estou apenas limpando o mato." "Você está brigando com a terra não limpando", corrigiu a idosa. Ela caminhou até uma antiga vala de escoamento coberta por lodo e apontou com seu cajado de madeira. "Aqui passava água limpa. Se quiser que algo cresça, precisa limpar o caminho da água primeiro." Márcia não soube se agradecia ou se ficava irritada com a intromissão. Dona Paloma deixou uma cesta de palha sobre a mesa de pedra. Dentro havia um pedaço de pão caseiro, um punhado de sementes e uma lona velha dobrada. "Não estou ajudando", disparou a senhora antes que Márcia falasse algo. "Eu apenas passava por aqui e me irrita ver alguém errar com tanta dedicação." Márcia pegou o pão com gratidão. "Então, obrigada por passar tão devagar." Dona Paloma olhou-a de soslaio e por um segundo pareceu que ia sorrir, mas logo recuperou a carranca habitual e saiu arrastando a cabra que Márcia descobriu chamar-se Pipa. Nos dias que se seguiram, Dona Paloma tornou-se uma presença constante e ranzinza. Ela aparecia quando Márcia colocava a lona de forma errada no teto, quando o fogo para esquentar o caldo não pegava, ou quando Márcia tentava carregar um peso maior do que o corpo permitia. Nunca admitia que estava ajudando. Sempre dizia que apenas não suportava ver desperdício. Levava pregos velhos ervas para as dores nas costas e conselhos sobre como lidar com a terra de vassouras. Pipa, por outro lado, não fingia nada. Entrava onde não devia e mastigava tudo o que encontrava pela frente. Uma tarde, a cabra comeu 3 mudas de flores,
que Márcia havia separado com extremo cuidado. "Pipa!" gritou Márcia frustrada. Dona Paloma nem se virou. "A cabra tem bom gosto. Se ela comeu é porque não prestava." Márcia acabou rindo uma risada real, que ecoou pelo viveiro e fez o lugar parecer um pouco menos assustador. O viveiro não voltou à vida de um dia para o outro. Foi um processo lento e doloroso, como a cicatrização de uma ferida profunda. Márcia aprendeu a caminhar entre os vidros quebrados sem se cortar e a identificar quais partes do telhado eram seguras. Dona Paloma ensinou-a a desentupir o poço, removendo pedras e folhas podres, até que um fio de água cristalina finalmente brotasse da terra. Quando viram a água correr novamente, Márcia ficou em silêncio por um longo tempo, sentindo que aquele era o verdadeiro batismo da sua nova vida. Logo depois, Pipa provocou outro pequeno milagre. Ao derrubar um vaso de barro antigo, a cabra revelou um caderno escondido em um fundo falso, envolto em tecido encerado. Era o diário de mudas da tia Iracema. Nele não havia fórmulas mágicas, mas anotações preciosas sobre como cada flor reagia ao sol e à sombra de vassouras. "A lavanda não suporta pés encharcados", dizia uma das páginas amareladas. "O gerânio precisa ser podado quando estiver seco para ganhar força. As flores não abrem por ordem de chegada. Elas abrem quando a terra há água e as mãos aprendem a esperar." Márcia leu aquelas palavras como se fossem um guia de sobrevivência. Com o pouco dinheiro que lhe restava, comprou algumas mudas resistentes e sementes. Dona Paloma trouxe mudas de lavanda calêndulas e margaridas, que segundo ela estavam sobrando no seu quintal. Elas plantaram juntas, sob o sol brando da tarde. Nas primeiras semanas, nada parecia mudar, e Márcia temeu que a terra estivesse cansada demais para responder. Mas uma manhã, ao fazer sua ronda habitual, ela viu um ponto verde minúsculo rompendo a crosta da terra. Ela se inclinou devagar e sorriu. "Eu vi você", sussurrou para o broto. A esperança, no entanto, foi testada quando ela levou seus primeiros ramos de flores para a feira de vassouras. Márcia montou uma cesta bonita com laços de estopa e ramos de lavanda e margaridas. Mas o mercado não foi gentil. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade para a moça do viveiro abandonado, mas poucas compravam. "Flores são bonitas, mas não enchem a barriga", disse um homem enquanto comprava ovos no posto vizinho. Ao final do dia, Márcia voltou para casa com a cesta quase cheia e apenas algumas moedas no bolso que mal davam para comprar o óleo de cozinha. Ela sentou-se à mesa, olhando para as flores que começavam a murchar. O cansaço físico era imenso, mas o desânimo era ainda maior. Foi então que ela sentiu o cheiro. As flores que estavam morrendo exalavam um perfume mais doce e concentrado do que quando estavam no campo. Márcia lembrou-se dos seus anos na oficina de sabão. Ela sabia como extrair essências, como combinar gorduras e como fixar aromas. Olhou para o seu caldeirão de cobre e para as flores murchas sobre a mesa. Se ninguém queria comprar os ramos para colocar em vasos, talvez quisessem levar o perfume das flores para dentro de suas casas, de uma forma que durasse mais. Ela não dormiu naquela noite. Passou as horas separando pétalas, experimentando misturas e anotando tudo em um pedaço de papel. O primeiro sabão que tentou fazer ficou escuro e com um cheiro estranho, mas ela não desistiu. Ela tinha o conhecimento técnico da oficina e agora tinha a matéria-prima verdadeira, não aquelas essências químicas agressivas. Nas semanas seguintes, o viveiro transformou-se em um laboratório improvisado. Dona Paloma criticava cada tentativa, dizendo que Márcia estava inventando moda, mas trazia lenha seca para manter o fogo do caldeirão. Márcia descobriu que a lavanda seca mantinha o aroma por muito mais tempo se fosse misturada a uma cera de abelha purificada. Ela criou velas pequenas com pétalas prensadas no vidro e sabões que não agrediam a pele.
O segundo sábado na feira foi diferente. Ela levou 6 sabões e 4 velas. Uma mulher elegante que passava apressada parou ao sentir o cheiro suave de lavanda real. Ela comprou 2 sabões e uma vela sem nem perguntar o preço. Isso cheira a campo de verdade, não a produto de limpeza, comentou a cliente. Márcia sentiu uma chama de esperança aquecer seu peito. O caminho não seria fácil, mas ela finalmente encontrara uma voz para as suas flores. O sucesso inicial trouxe uma nova leva de desafios. Dona Bruna Alvim, uma das mulheres mais influentes de Vassouras e proprietária de uma rede de lojas de decoração, apareceu no viveiro em uma tarde de terça-feira. Ela não veio por caridade. Viera porque ouvira falar dos sabões da moça da Casa das Flores Mortas, em um chá de senhoras. Dona Bruna era uma mulher pragmática e exigente. Ela examinou cada produto com uma lupa invisível, criticando a embalagem simples e a irregularidade no formato dos sabões. O perfume é excepcional, admitiu ela, mas a apresentação é amadora. Se você quer vender para as minhas lojas, precisa de escala e padrão. Você consegue me entregar 100 unidades em 20 dias. Márcia sentiu o mundo girar. 100 unidades sozinha, com o corpo cada vez mais pesado pela gravidez, parecia uma missão impossível. Eu consigo, respondeu ela, sem hesitar, embora não tivesse a menor ideia de como cumpriria a promessa. Quando Dona Bruna saiu, Márcia sentou-se no chão e chorou de cansaço e medo. Dona Paloma, que observava tudo de longe, aproximou-se e deu um cutucão com o cajado. Chorar não faz sabão? Você precisa de braços. Foi assim que Márcia começou a contratar ajuda. A primeira foi Iara, uma viúva que morava perto e precisava desesperadamente de sustento para os 3 filhos. Depois veio Rita, uma mulher silenciosa e trabalhadora que fugira de um casamento abusivo. Por fim, Mirela, uma jovem de 17 anos, que tinha mãos ágeis, mas pouca paciência. O viveiro, antes um lugar de solidão, tornou-se um formigueiro de atividade feminina. Márcia ensinava cada detalhe, o ponto exato da cera, a secagem das pétalas, a amarração delicada com corda de juta. A convivência não era isenta de atritos. Iara, às vezes, chegava atrasada. Rita tinha crises de choro e Mirela se distraía facilmente com qualquer passarinho que pousava no telhado. Mas Márcia liderava com uma paciência que ela mesma desconhecia possuir. Ela via naquelas mulheres reflexos da sua própria luta. O viveiro estava curando não apenas a terra, mas também aquelas vidas fragmentadas. Elas trabalhavam rindo, compartilhando histórias de superação e conselhos sobre a vida. Dona Paloma, apesar de continuar dizendo que não fazia parte daquilo, tornou-se a guardiã do grupo, cuidando para que ninguém ficasse sem comida e garantindo que Pipa não invadisse a área de produção. O lote de 100 unidades foi entregue no prazo impecavelmente embalado. Dona Bruna ficou tão satisfeita que fez um pedido para o dobro da quantidade. A vida parecia estar entrando nos eixos, mas o passado tem uma maneira cruel de reaparecer quando menos se espera. Em uma manhã de ventania, Adriano Medeiros apareceu no portão. Ele não parecia mais o homem que partira meses atrás. Estava com roupas sujas, olhos avermelhados e um hálito que denunciava o consumo de cachaça barata. Ele olhou para o viveiro recuperado, para as mulheres trabalhando e para o ventre agora proeminente de Márcia. "Olha só como a minha mulher se deu bem!" gritou ele, tentando forçar o portão. "Apostou no cavalo certo e me esqueceu aqui na lama." Márcia caminhou até o portão sentindo o coração bater forte, mas não de medo, e sim de uma indignação gélida. "Você não tem mulher aqui, Adriano. E esse lugar não é seu." "Não é meu?" Ele riu uma risada amarga que fez as outras mulheres pararem o trabalho. "Nós vivíamos juntos. Todo mundo sabe. Esse filho é meu e esse lucro também deveria ser. Eu vim buscar o que me pertence por direito."
Ele tentou pular a cerca, mas foi impedido por um grito agudo de Pipa, que avançou contra ele com as cabeçadas curtas e precisas das cabras zangadas. Adriano recuou praguejando enquanto Dona Paloma aparecia com seu cajado em riste. "Saia daqui, seu infeliz, antes que eu use este pau para ensinar o que sua mãe não ensinou", gritou a idosa. Adriano olhou para o grupo de mulheres unidas e percebeu que não seria fácil intimidá-las. Ele saiu gritando ameaças, prometendo que voltaria com a polícia ou com advogados para tomar o que na cabeça dele era seu. A ameaça de Adriano pairou sobre o viveiro como uma nuvem negra. Márcia passou noites sem dormir, temendo que ele pudesse queimar o viveiro ou sabotar a produção. Ela procurou seu Alberto e Tiago Santos para garantir que sua situação legal estivesse protegida. Tiago, ao saber do ocorrido, foi pessoalmente ao viveiro. "O contrato está no seu nome, Márcia. Ele não tem direito a nada, mas ele pode causar problemas de imagem e afastar suas clientes se começar a espalhar mentiras na cidade." Aquilo era verdade. Vassouras era uma cidade pequena e os boatos corriam como fogo em palha seca. Adriano começou a frequentar os bares locais, dizendo que Márcia o abandonara para ficar com o herdeiro das terras e que ele estava sendo impedido de ver o próprio filho. Algumas clientes mais conservadoras começaram a questionar Dona Bruna sobre a procedência dos sabões. A pressão social começou a afetar as vendas. Márcia sentiu o peso do mundo novamente. Yara e Rita sugeriram que ela desse algum dinheiro para Adriano sumir de vez. Mas Márcia recusou. "Se eu pagar uma vez, ele voltará para sempre. Não vou sustentar o homem que me roubou quando eu mais precisei." A tensão atingiu o ápice quando Adriano apareceu novamente desta vez, acompanhado de um homem que se dizia seu representante legal, exigindo uma parte dos lucros mensais. As mulheres do viveiro pararam o que estavam fazendo. Mirela estava com os olhos cheios de lágrimas e Rita tremia de medo. Foi Dona Paloma quem tomou a iniciativa. Ela conhecia a história de cada família daquela região e sabia que Adriano tinha dívidas de jogo em várias vendas da cidade. Ela reuniu os comerciantes que haviam sido lesados por ele e os convenceu a prestar queixa formal. Quando Adriano percebeu que estava sendo cercado não apenas por Márcia, mas por toda a comunidade que ele tentara enganar, ele finalmente recuou. O golpe final veio de Tiago Santos, que apresentou documentos provando que Adriano já tivera passagens pela polícia em outras cidades por pequenos furtos. Diante da possibilidade de ser preso, Adriano desapareceu da região tão silenciosamente quanto partira na primeira vez, deixando para trás apenas o rastro de sua covardia. O alívio foi geral, mas o esforço físico e emocional cobrou seu preço. Naquela mesma noite, Márcia sentiu as primeiras contrações de verdade. O parto começou antes do esperado, em uma noite de chuva torrencial. O viveiro que fora palco de tanta luta transformou-se agora em um santuário. Yara aqueceu a água. Rita trouxe as mantas e Mirela correu para buscar a parteira. Dona Paloma segurou a mão de Márcia durante horas, sussurrando palavras de encorajamento que nunca diria em público. Tiago Santos ficou no galpão, mantendo o fogo aceso e garantindo que houvesse luz suficiente. Quando o primeiro choro de Aurora ecoou pelas paredes de vidro, a chuva lá fora pareceu acalmar-se instantaneamente. A menina nasceu forte, com olhos curiosos, que pareciam já entender o mundo ao seu redor. Márcia segurou a filha nos braços e sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Ela olhou para as suas mãos calejadas, para as flores secando no teto e para as amigas que a cercavam. Ela não era mais a mulher abandonada no quarto frio de uma cidade grande. Ela era a dona de uma vida nova, de um negócio próspero e de uma comunidade que a protegera. O viveiro não era mais a casa das flores mortas. Agora era conhecido como o Recanto da Aurora. As flores não apenas haviam sobrevivido,
Elas haviam ensinado a todos ali o verdadeiro significado da palavra resiliência. Márcia sabia que haveria novos desafios pela frente, mas agora ela tinha raízes profundas o suficiente para enfrentar qualquer tempestade que o destino decidisse enviar. Anos mais tarde, o Recanto da Aurora tornou-se um ponto de referência em todo o estado do Rio de Janeiro. O que começara com um caldeirão de cobre e flores murchas transformara-se em uma cooperativa que empregava dezenas de mulheres da região de Vassouras. Márcia Vieira, agora com os cabelos levemente grisalhos, mas com o mesmo brilho de determinação nos olhos, costumava caminhar pelo viveiro todas as manhãs, com Aurora, que já era uma jovem decidida e apaixonada pelas plantas. O telhado de vidro fora totalmente reformado e agora brilhava sob o sol como um palácio de cristal. Os sabões e velas de Vassouras eram exportados para diversas partes do país, levando consigo o aroma da superação e da dignidade recuperada. Dona Paloma, que vivera até os 95 anos, deixara o viveiro sob a proteção de uma nova geração, mas sua memória permanecia viva em cada canto, especialmente através de Pipa, a cabra descendente da original, que continuava a atormentar os novos funcionários com sua curiosidade insaciável. Tiago Santos e Márcia mantiveram uma amizade sólida e respeitosa, baseada na admiração mútua por tudo o que haviam construído a partir das ruínas. Eles provaram que o valor de um lugar ou de uma pessoa não está na aparência imediata, mas no potencial oculto, que só o trabalho e o amor podem despertar. Márcia nunca mais teve notícias de Adriano, e sinceramente ela não sentia necessidade de saber. Ele fora apenas um capítulo amargo em uma história que terminou em doçura. A vida nos ensina, através de trajetórias como a de Márcia, que o solo mais fértil para o crescimento muitas vezes é o terreno da nossa própria dor. Muitas vezes somos levados a acreditar que quando perdemos algo ou alguém, estamos perdendo a nossa própria essência. No entanto, o que a experiência nos mostra é que as perdas são frequentemente podas necessárias para que possamos florescer com mais força e beleza. Márcia não floresceu. Apesar das dificuldades, ela floresceu por causa delas. Cada lágrima derramada sobre a terra seca do viveiro serviu para amolecer a crosta da dúvida e permitir que as sementes da autoconfiança brotassem. Ela descobriu que sua força não vinha da ausência de medo, mas da capacidade de agir, apesar dele. Para quem já viveu muitas décadas como muitos de vocês que me ouvem, agora sabemos que a juventude muitas vezes confunde felicidade com facilidade. Mas a verdadeira sabedoria, aquela que só o tempo traz, nos mostra que as conquistas mais valiosas são aquelas que exigiram suor, paciência e a coragem de começar de novo, quando tudo parecia perdido. O Recanto da Aurora é um lembrete de que nunca é tarde demais para reconstruir o seu castelo, mesmo que você só tenha cacos de vidro e mãos vazias para começar. A dignidade não se compra na feira. Ela se cultiva no dia a dia através da honestidade do trabalho duro e da solidariedade com aqueles que caminham ao nosso lado. Que esta história sirva de conforto para todos os corações que hoje se sentem como a casa das flores mortas, abandonados, quebrados e sem valor aos olhos do mundo. Lembrem-se de que a primavera não pede permissão ao inverno para chegar. Ela simplesmente chega porque a vida é imparável. Se você está passando por um momento de escuridão, olhe para dentro de si e procure aquela pequena chama que ninguém pode apagar. Cultive suas flores, proteja sua aurora e nunca deixe que ninguém lhe diga que sua história terminou. Enquanto houver um sopro de vida e uma mão disposta a trabalhar, sempre haverá espaço para um novo começo mais perfumado e radiante do que o anterior. O perfume da alma é o único que o tempo não consegue levar. Se esta história tocou o seu coração e trouxe um pouco de luz para o seu dia,
Compartilhe sua experiência conosco nos comentários. Eu adoraria saber se você estivesse no lugar de Márcia, teria tido a coragem de apostar tudo naquela ruína em busca da sua dignidade. Suas palavras podem ser a inspiração que alguém precisa para não desistir hoje. Muito obrigado por estar aqui, por ouvir com o coração e por acreditar que a bondade e a justiça sempre encontram o seu caminho, mesmo que demore 1 ano de espera. Que a sua vida floresça com a mesma intensidade das flores de vassouras e que a sua aurora seja sempre repleta de paz.